Olá, gente, boa tarde. Nós vamos falar um pouquinho das leucemias hoje, tá bom? Então, bora lá. A leucemia, ela tem que ser encarada, né, que ela não é uma sentença de morte. E hoje em dia, com a gama de tratamentos que existem, né, a gente tem milhões de pacientes que se curaram da leucemia. Então, é importante a gente pensar que não é uma sentença de morte, tá? O que é a leucemia? A leucemia é uma doença maligna, sanguínea, né? Geralmente de origem desconhecida. A gente não sabe as causas que levam uma criança ou um adulto a desenvolver a leucemia. A gente sabe que existem alguns potencializadores, nós vamos falar disso, tá? A gente tem um acúmulo de células jovens na corrente sanguínea, né? E esse acúmulo, né, na medula, a gente sabe que a gente encontra tanto células vermelhas quanto células brancas, né? E a nossa medula é responsável por ter essas células jovens, que a gente chama de pluripotentes, que vão se dividir entre glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Por algum motivo desordenado, a medula ela começa só a jogar células jovens sem maturar isso em células de glóbulos vermelhos ou glóbulos brancos. Então, a gente vai ver, quando a gente colhe o sangue periférico na leucemia, a gente vê uma grande quantidade de blastos, que quer dizer, que significa que são células jovens, porém, a gente não tem glóbulos nem brancos, nem a gente tem uma quantidade enorme de glóbulos brancos em detrimento a glóbulos vermelhos, células jovens, que não se maturaram. Então, é muito comum a gente ver os pacientes com leucemia ter sangramento, porque eles não têm plaquetas, ficar pálido, ter sangramentos de oral, sangramentos vaginais, de nariz, ouvido, né? Ocasionados pela falta de plaquetas e pela enorme quantidade na periferia de glóbulos brancos e de blastos, tá? Então, a gente vê o paciente extremamente pálido, anêmico, pela não produção e não maturação dessas células jovens em células de glóbulos vermelhos, ok? Então, é isso. Então, é um crescimento desordenado de células jovens que caem, que são produzidos na medula e que caem na corrente sanguínea. A gente estima, né? Então, a leucemia é uma doença da medula óssea. O que ela causa? Anemia, sangramentos e infecções. Por quê? Mas não tem glóbulo branco de monte? Tem, porém esses glóbulos brancos, eles são imaturos. Então, um paciente que tem leucemia, ele não consegue combater as infecções, apesar de ter uma quantidade enorme de glóbulos brancos circulando pelo corpo, tá? A gente estima que os casos, eles têm aumentado, né? São acometidos tanto homens quanto mulheres, não existe uma disseminação ligada ao sexo, nada disso, e o número de mortes vem caindo por conta da quantidade de tratamento que a gente pode ofertar para esse paciente hoje, tá? Elas podem ser agrupadas em crônicas e agudas. Crônicas geralmente se dão em adultos jovens ou já em idosos, e elas estão muito relacionadas às doenças hematológicas. Então, quem tem anemia, às vezes talassemia, né? São doenças já ligadas às doenças sanguíneas, né? A cronicidade mostra pra gente que ela vai evoluir lentamente, enquanto que as agudas, elas são mais graves, geralmente acontecem em crianças ou adolescentes, adultos jovens, né? E elas geralmente são mais graves porque ela tem um crescimento mais rápido, tá? A leucemia crônica, né? Ela geralmente, elas são células leucêmicas que conseguem ainda fazer algum trabalho. Então, a gente não tem células jovens, a gente tem um aumento de leucócitos, mas isso não está relacionado ao aumento de células blásticas. Por isso que eu falei que se dá mais em idosos, né? Geralmente se descobre sobre algum exame de sangue de rotina, porque a pessoa às vezes não tem sintoma nenhum. À medida que as células não aumentam, pode aparecer os inchaços, o aumento dos glândulos, mas os sintomas nas leucemias crônicas são muito mais brandos, tá? E geralmente o crescimento dessas células brancas é muito mais lento. Na aguda, elas geralmente já as células, elas não como elas são muito jovens, jogadas na periferia, elas não conseguem fazer nenhum trabalho. Então a gente não tem hemácia, não tem plaqueta e tem glóbulos brancos ineficientes, tá? Elas crescem rapidamente e num curto intervalo de tempo. Os sintomas são muito graves, né? Então a pessoa tem palidez, tem desmaio, tem sangramentos protusos, tá? E faz ela procurar o médico e a descoberta é mais rápida, tá? Subtipos, elas podem ser linfóides ou mieloides. Então, a gente tem a LMA, leucemia mieloide aguda.
é LMC, leucemia mieloide crônica, LLA, leucemia linfóide aguda, LLC, leucemia linfóide crônica, né? As leucemias, elas atacam o sistema linfóide, né? Então, os linfonodos também. E as leucemias mieloides são aquelas porque atacam mais a medula óssea e não os gânglios linfáticos, tá? Os subtipos são importantes para os tipos de quimioterapia, tá? Mas geralmente a gravidade é muito parecida. A leucemia linfóide crônica é a LLC. Ela afeta as células linfóides, que se desenvolve de forma mais devagar. A maioria são detectadas em adultos, geralmente depois dos 55 anos. É raro em crianças. Leucemia mieloide crônica afeta o sistema mieloide, né? Então, geralmente as crônicas elas acometem mais adultos. Leucemia linfóide aguda afeta as células linfóides, né? Agrava-se rapidamente, é muito comum em crianças pequenas, mas podem acontecer em adultos, e as leucemias mieloides agudas afetam ao sistema mieloide, avançam rapidamente e ocorrem tanto em crianças como adultos, tá? Os sintomas, geralmente os sintomas são ocasionados pelo acúmulo de células defeituosas e diminuição dos glóbulos vermelhos. Então, causa anemia, fadiga, palpitação. Os glóbulos brancos deixam, né, de ser efetivos para as infecções, diminuição das plaquetas, o que vai fazer sangramento de gengiva, nariz, manchas petéicas na pele, tá? O paciente pode apresentar os gânglios inchados, febre, suor noturno, né? Perda de peso sem motivo aparente, muita dor nas articulações, pode afetar o sistema nervoso central, além de dores de cabeça, náusea, vômitos, vidão dupla e muitas vezes desorientação, tá? O diagnóstico se faz através do hemograma, que vai estar completamente alterado, e a biópsia de medula, né? Então, se faz a biópsia dos ossos chatos, principalmente externo, crista ilíaca. Esse exame você vai retirar tecido da medula, se faz com trocáter, né? Pode fazer no consultório com anestesia local, né? Eu tiro um pedacinho da medula óssea e mando para análise, tá? O objetivo do tratamento, ele geralmente é feito em algumas etapas, tá? É destruir as células leucêmicas, é tratar essa medula. Às vezes eu falo que eu vou restartar a medula. O que é restartar? Eu vou zerar a produção, né? O transplante de medula óssea é isso, eu zero a produção das hemácias, do meu sistema sanguíneo para que a medula comece a produzir de novo. E a gente tem o transplante de medula óssea, né? A primeira etapa tem a gente fala de remissão, que é quando eu faço a poliquimioterapia. Geralmente é alcançado depois de uns 2 meses de tratamento. Eu faço o quê? Tentar matar essas células neoplásicas e parar esse crescimento, tá? E aí eu vou fazendo exames de sangue continuamente. Entretanto, a gente sabe que podem ficar células residuais e podem fazer a recidiva do tumor, né? Então, o tratamento também, às vezes, se faz a radiação do corpo total para evitar o crescimento dessas células. Então, a gente tem a fase de remissão, a fase de consolidação, onde eu continuo o tratamento de quimioterápico para evitar o aparecimento de novas células neoplásicas, a fase de reindução, se aparece de novo o tratamento, as células neoplásicas, é a fase de manutenção, tá? Então, por quê? Porque podem ficar células no sangue ainda neoplásicas e depois elas começarem a voltar. Então, o tratamento da leucemia, às vezes, é um tratamento muito mais longo do que os demais tratamentos oncológicos. Então, fase de remissão, né? Que geralmente a carga de quimioterápica é mais alta. Depois eu mantenho uma fase de consolidação. Se aparecem novas células, eu posso fazer uma fase de reindução e fase de manutenção. Tá? E isso vai fazer com que as dosagens de quimioterápicos sejam determinadas pelo médico, tá? Por isso, o tratamento da leucemia, às vezes, é muito mais longo, como a gente vê, às vezes, quando a gente conhece alguém que faz o tratamento, tá? Importante pensar que o tratamento também pode ser feito o transplante de medula óssea autólogo, quando eu tiro o sangue, meu próprio sangue, e faço depois o transplante pós-quimioterápico do meu próprio sangue,
né? Esse tem mais chance de dar errado, porque tem chance de que as células possam de novo voltar a crescer de forma desordenada. Autólogo, de mim mesmo. E o transplante heterólogo é quando eu preciso de um doador de medula, e que a gente sabe que isso é muito difícil. Doação de medula, eu preciso achar uma pessoa quase que idêntica, ele tem que ser do mesmo tipo sanguíneo e tem que ser HLA compatível. Então, a pessoa tem quase que ser geneticamente muito parecida comigo. O HLA é o que está presente na membrana das células, né? Então, a membrana da célula tem que ser compatível geneticamente com a sua. Então, é quase 1 em 1 milhão de pessoas você achar uma pessoa geneticamente parecida com você, tá bom? A prevenção, não sabe como previne a quimioterapia. A gente sabe que tem alguns fatores que podem potencializar o tabagismo, estar exposto à radiação, a síndrome de Down e algumas outras doenças hereditárias, né, principalmente doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo. Estar exposto ao benzeno, cigarro, fumaça de cigarro, a indústria química, né, podem estar associados a leucemias. Ter feito quimioterapia ou radioterapia anterior pode fazer com que você desenvolva. Então, quem teve um tumor anterior pode desenvolver leucemia, né, futuramente. E síndromes mielodisplásicas. Então, como eu falei para vocês, alguém que já tem algum problema sanguíneo, tá? A gente vai ter uma aula só de transplantes, tá bom, gente? Eu vou falar de transplantes mais para frente, tá? Mas é importante que vocês saibam, transplante autólogo, de mim mesmo, heterólogo, de um outro, quando eu recebo de alguém, tá bom? O transplante é um procedimento extremamente complicado, né? Quando o paciente faz transplante, eu faço uma indução de quimioterapia, onde eu vou matar todas as células sanguíneas dele. Então, o paciente ele fica sem defesa nenhuma, zerado, como a gente fala. Se ele tá zerado, se ele pegar uma gripe, ele morre. Se ele pegar uma candidíase, ele morre, porque ele não tem defesa nenhuma, né? Eu infundo a medula quando ele está zerado, a medula que pode ser dele mesmo ou que ele guardou antes de fazer a quimioterapia ou de uma outra pessoa, e a gente fica esperando que essa medula pegue, né? A gente fala quando pega a medula é que começa a crescer de novo as células sanguíneas e a gente comemora, é como se o paciente revivesse de novo. Então ele sai do zerado, você imagina uma pessoa que tem 0 leucócitos, né? A gente tem de 7 a 10 mil leucócitos na nosso sangue periférico. Um paciente que tem 0 leucócitos, ele morre de qualquer infecção. Então, por isso ele fica em isolamento, ele não recebe visita. Para você entrar no quarto, o quarto tem que ter filtro EPA, né? Porque o ar tem que ser filtrado, porque ele não pode receber nenhum micro-organismo por via aérea, né? Vocês imaginem nesses tempos que nós vivemos. E o paciente tem que, para entrar no quarto desse paciente, você se paramenta, né? Geralmente é uma pessoa da enfermagem, não fica entrando várias pessoas no quarto para evitar o contato desse paciente, para que ele não tenha nenhuma infecção, tá bom? É isso, gente. Até!